A gente viu, né, nas aulas passadas que se formam as rochas ígneas, né? Que seria a partir do resfriamento do magma, né? A gente viu também sobre as rochas sedimentares, né? Que essas rochas são formadas a partir da destruição, né? A partir do intemperismo de outras rochas, certo? E o que seria o intemperismo, né? O que seria essa ação que eu acho que vocês já ouviram falar muito sobre o intemperismo. O intemperismo, pessoal, é nada mais do que a destruição da rocha, certo? É a rocha sendo destruída ou pela água ou pelo vento, certo? A gente chama isso de intemperismo, certo? Não sei se vocês já viram essa frase, é até uma frase antiga, né? Uma frase um pouquinho mais velha. As pessoas têm que ser fortes para sobreviver às intempéries da vida, né? Então, as intempéries da vida é sobre os momentos ruins, né? Que as pessoas, que todo mundo passa, é algo que é normal, né, na vida da gente, passar por momentos bons, momentos ruins. Na natureza, na ciência geografia e na ciência geologia, né? Que é o que a gente está vendo muito, está na área da geologia. O intemperismo é nada mais que isso, é a destruição dessa rocha a partir da água, do vento, certo? A partir da areia. A gente falou até na aula passada, né? Aquele ditado lá da água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Isso com o tempo, né? A chuva batendo naquela rocha, o vento, a água dos rios, a onda do mar, principalmente, né? Nas áreas litorâneas. Isso, ao passar dos anos, ao passar dos milhares de anos, aquela ação do vento e da água vai atingindo a rocha de uma forma que a rocha vai começando a ficar fraca, vai começando a se fragmentar, certo? A gente falou até um Professor, pouco. Pode é, falar. é isso que esse ditado quer passar. Pois eu não sei dizer, eu não sei dizer. Eu acho que é assim, eu acho que esse água mole imperial do tanto baixo até que fura, eu acho que é mais em relação à existência, né? Eu até hoje eu não entendo muito bem esse ditado. Esse ditado. Mas tem muito a ver com a geomorfologia. Realmente, porque eu tiro esse ditado da forma literal. Literalmente é isso. É água mole, pedra dura, Sim, eu entendo. vai batendo. Eu uso muito da forma literal. Mas, assim, o que ele quer dizer, até hoje, eu não, sinceramente, não sei o que ela quer dizer. Certo? Mas, ó, o intemperismo é nada mais que isso. É a destruição da água, da rocha, a partir da água, do vento, da água dos rios, certo? E o. Fala, tava com a palavra agora. Tem o intemperismo e tem o. Fala? Não lembro. Vocês lembram qual é a palavra, a outra palavra que a gente falou depois, na aula passada? Tem o intemperismo. A erosão, desculpa. Essa palavra me fugiu. Tem o intemperismo e a erosão. A erosão é o transporte desse sedimento para outro lugar, certo? Eu não sei se vocês já Seria viram quando a chuva e o vento alteram a composição do solo? isso. É quando a água está num, por exemplo, tem uma água que está teve uma chuva muito forte, uma chuva torrencial, certo? E aquela chuva, ela atingiu um barranco e levou aquela casa, certo? Atingiu um barranco com uma forma forte e levou aquela casa que estava lá. A erosão é isso. A chuva erodiu aquele lugar. Ela pegou aquele local ali, aquela areia daquele local, do barranco, e transportou para outro local. Então, a erosão é o transporte desses sedimentos, dessas rochas, de um lugar para outro, certo? Vamos citar de uma maneira mais fácil. Por exemplo, a praia, certo? A praia, a gente vê lá, tá lá na praia, né? Tem aquela areia branquinha e tal. O que foi que aconteceu para aquela areia chegar ali? Primeiro, aconteceu o intemperismo da rocha, né? Pelos vários milhares, milhões de anos, a água foi destruindo aquela rocha e a erosão transportou aquela rocha que começou a se fragmentar daquele local, daquela montanha ou daquela serra, transportou aquela areia para a praia, certo? Professor, mas por que
Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas por que que existe areia na praia? Por que que aquela areia não está em outro lugar? O que que vocês acham? Por que que aquela areia não está... Se bem que tem areia tem areia em todos os lugares, né? Mas você vê que a areia da praia, ela é diferente da areia que a gente vê aqui na Itaitinga. Não é não? É, por Vocês que que não acham? elas vão só para um lugar assim específico, né? Se concentram em um lugar, não sai espalhando por vários. Por que que ela fica concentrada, né? Tem um, uma explicação até bem tranquila. É por causa da gravidade, certo? Gravidade, professor? O que tem a ver a gravidade da física com isso na geografia? A água, pessoal, ela sempre tem de ir para os locais. Por que, que a água vai para o mar? Por que, que o rio deságua no mar, né? Porque é justamente por causa da gravidade. A água, ela sempre tem de ir para os locais mais baixos. Não sei se vocês moram numa rua que ela tem um desnível muito alto. Não sei se vocês moram numa rua numa parte alta, quando a água vem da chuva, quem mora lá embaixo já vê a água com uma velocidade grande, né? Porque a água vem se acumulando e ela vem descendo. Na natureza, é a mesma coisa. Os rios, eles vão se formar nas partes mais altas, né? Por isso que as nascentes são nas montanhas e a água, ela vai levando, vai erodindo, né? Vai levando aquela terra para os locais mais baixos. E os locais mais baixos do planeta são os oceanos, certo? O oceano e a praia, certo? Então a areia chega ali na praia porque é o último lugar onde ela tem que chegar, certo? É como se fosse a barreira final dela, é a praia. Por quê? Porque é a área do nosso planeta onde é mais baixo, certo? Então a areia e as rochas sedimentares elas vão se formando porque elas vão se acumulando a cada camada de ar. Ó, aqui é uma explicação um pouco melhor, uma foto. Ó. A areia, ó, a rocha, né? Tá aqui nas montanhas. Aí, a partir do intemperismo, né? Da chuva, do vento, destruindo essa rocha vai se quebrando até virar areia e ela sempre vai para o lugar mais baixo, ó. Onde é o local mais baixo? Ó? No oceano. Aí, com o tempo, essas camadas de areia que vem chegando, né? Dos milhares de anos, aqui mostra até um pouco da uma figura, nesse desenho aqui do que acontece, ó. Chove, tem a erosão, o transporte, a areia vai sendo transportada e ela vai cair onde, ó? No local mais baixo, certo? Que na natureza são as praias. Então, com o tempo, ó, essa areia vai se acumulando, vai chegando novos sedimentos e esses sedimentos vão se juntando até a rocha se formar um novo tipo de rocha, né? A gente deu até um exemplo lá de quando tem um material de construção, aí o material de construção lá passa muito tempo lá e o dono não usa, a gente consegue tirar aquele bloco de areia, né, que parece uma pedra, né, de tanto tempo que ele ficou lá acumulado. Imagina isso com um monte de toneladas de areia chegando ao decorrer dos milhares de anos, a pressão que aquilo ali vai fazer na parte mais inferior da rocha, né? Aí, aqui mostra um pouco, ó, de como essas rochas vão se formando, ó. Com os milhares de anos de areia se depositando, ó, de camadas de areia se depositando uma por cima da outra, a rocha que vai ser formada é essa rocha aqui, ó. O arenito, ó. Certo? A argila, a mesma coisa, ó. Com os milhares de anos de argila se depositando, uma camada por cima de outra camada, com o tempo, ó, isso aqui se acumula tanto e fica tão compacto, se compacta tanto, que vira esse tipo de rocha aqui, ó, chamada de argilito, certo? Que é bem diferente, né? Ó, se vocês virem, olha a diferença dessa rocha para essa rocha, né? Ó. Não tem diferença não, pessoal? O que vocês acham? Essa rocha aqui, ó, obsidiana, não é bem diferente dessa rocha aqui, não? Do argilito? Hein, pessoal? Sim. Eu pensava que eu tinha caído. Ó. Então, por que elas são diferentes? Porque são processos de formação diferentes, né? Uma se formou
pelo resfriamento do magma, e essa rocha sedimentar ela se formou a partir da deposição de sedimentos, né? Ao passar dos milhares de anos. Certo, pessoal? Eu quero que vocês entendam que uma rocha ela não vai se formar em 2, 3 anos, não. Para isso se formar, isso leva tempo, certo? É a idade da Terra, né? É centenas de milhares de anos, certo? Mas quando por causa de um vulcão, do resfriamento, né? Ela demora também? Não, depende. Se for uma rocha que o vulcão ele expeliu a lava, né? Se for esse tipo de vulcão aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Se for assim, ó, da lava do vulcão chegando na crosta, ela se resfria em questão de dias. A gente vê muito isso lá no Havaí. No Havaí tem um vulcão ainda que ele está ativo. Então, quando a lava chega, ela se resfria e forma uma rocha em questão de dias. Mas se a lava não chega na crosta terrestre e ela fica presa aqui, ó, no subsolo, ela fica se resfriando presa no subsolo, aí ela demora bastante tempo para se resfriar, certo? Que é o caso dessa pedreira aí de Taitinga. Não sei quem é que mora próximo da pedreira de Taitinga, mas essa serra, ela se formou nesse modelo aqui, ó. O magma ficou preso dentro da crosta terrestre, certo? E com o tempo, essa rocha foi se resfriando. Mas, professor, essa rocha ela não se formou dentro da crosta terrestre? Como é que a gente consegue ver ela agora, a olho nu? A gente consegue ver ela é até um pouco mais alta. Como é que um negócio que é alto, uma serra, ela se formou dentro da crosta terrestre? Como é que vocês acham que isso aconteceu, pessoal? A gente acabou de falar. Vocês entenderam a pergunta? Não entendi. Você pode repetir de novo? Acho que vocês já conhecem essa pedreira de Taitinga, né? Acho que vocês já viram, dá para ver a serra, essa serra também que a gente vê aqui do lado. Essa serra, esse relevo é formado por rochas, certo? Por rochas magmáticas. Essas rochas, principalmente daquela pedreira da Itaitinga, ela se formou no interior do nosso planeta, certo? Ela não se formou igual foi a lava do vulcão. Ela se formou dentro da crosta terrestre, certo? Como é esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Ela não se formou aqui onde a gente vive, ela se formou dentro do solo, beleza? Se ela se formou dentro do solo, por que ela ainda não? Por que ela ainda está dentro? Ela não está dentro do solo? Por que ela ainda? Agora a gente consegue ver ela a olho nu? A gente consegue ver essa serra na paisagem? Vocês entenderam? Qual é o motivo? Por que eu consigo ver algo que se formou dentro da terra e eu consigo ver agora isso na paisagem? Eu consigo ver, consigo tirar a rocha, né? Como o pessoal faz a extração. Alguém sabe dizer? Deu para entender mais ou menos? É meio confuso, mas Entendi a pergunta, mas eu não faço a mínima ideia de como é que esse negócio saiu. é tipo, a lava foi resfriando a cada camada que ela ia secando, sei lá. A gente falou agora sobre qual processo das rochas sedimentares. A gente falou sobre intemperismo e erosão. Né? E o que seria a erosão? A chuva. Transporte. Esse processo da chuva, da água o transporte. É o transporte, né, da areia, da rocha, é o transporte de um local, de um relevo, para outro local, né? Geralmente um local mais baixo. Foi isso que aconteceu na pedreira de Taitinga. A erosão foi removendo a areia, as camadas, foi removendo a areia, e o que ficou foi a parte mais resistente, que a erosão não conseguiu tirar ainda. É por isso que apareceu a pedreira. O que tinha de terra em cima, a água já levou para outro local e foi começando a aparecer esse relevo, foi começando a aparecer essa pedreira, certo? Parece que ela surgiu, mas não é que ela surgiu, ela sempre esteve ali, tinha terra em cima, né? Tinha outras rochas, a água levou tudo aquilo e ficou só
aquela rocha que antes estava no interior da Terra. Certo? Isso parece bem confuso, né? Mas isso, pessoal, é uma ciência que já está há alguns séculos e ela conseguiu comprovar isso. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já foram em Quixadá, alguém já foi em Quixadá, alguém já passou por perto de Quixadá, que já viram aqueles monólitos, né? E o nome não seria nem monólogo, né? Não seria nem monólito, né? Daquele relevo. Eu posso trazer para vocês. Peraí, eu acho que dá até para colocar aqui. Deixa eu dar tempo. Deixa eu mostrar aqui Fala para em português, vocês. professor, que é monólito. Mas monólito já é o pessoal de Quixadá que chama. Ó. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem. De um exemplo de uma. Ó, deixa eu colocar aqui. Aqui um bom exemplo. Que vocês já ouviram falar da Pedra da Galinha Choca, né? Vocês já ouviram falar lá de Quixadá? É até. Já. Eu já, professor. Tem aqui, ó. Já viram a pedra aqui em forma de galinha, né? Que o pessoal chama. O que foi que aconteceu aqui, né? Na história da Terra. Professor, rumo em Iguatu, né? Que dá pra ver essa bicha aí. É de Quixadá. Pois é, mas passa por Quixadá pra ir pra Iguatu. Dá para ver de outros municípios. Acho que Iguatu também dá para ver. Mas ela mesma ela está em Quixadá, certo? O que foi que aconteceu? Tem gente que faz rapel lá em cima, né? Eu cheguei até aqui, ó, as costas da galinha. Aí teve outras pessoas Senhor subindo na cabeça, mas eu cheguei só até a metade. Eu não tive capacidade para ir até o final, não. Eu fui até a metade, até as costas da galinha. Pessoal, como é que isso daqui se formou? Como é que essa galinha aqui, essa rocha aqui, conseguiu aparecer na paisagem, conseguiu aparecer no relevo? É justamente isso que a gente está explicando. É através do intemperismo e da erosão. Antes, alguns milhares de anos atrás, essa terra que estava aqui, ó, ela estava nesse nível aqui, ó. A galinha ela ainda estava toda coberta por areia e por outras rochas. Com o tempo, a água, a chuva principalmente, né, vai transportando a areia que tinha aqui, vai levando, né, vai praticamente varrendo esse tipo de... vai varrendo a areia que estava aqui. Com o tempo, a rocha que é mais resistente, que demora mais para ser erodida, vai começar a aparecer, ó. A área que é mais fácil de ser erodida, mais fácil de ser transportada, ela vai sumindo e a rocha que estava coberta, ele continua agindo aqui na Pedra da Galinha. Eu acho que, não sei se vocês... porque faz muito tempo. Há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, essa galinha aqui, ela tinha um bico. O bico caiu. Por quê? O intemperismo ainda continua agindo em cima desse relevo aqui, em cima dessa rocha, até levar praticamente tudo. Então, daqui a alguns milhares de anos, daqui, sei lá, 5, 10 mil anos, essa galinha aqui não vai nem mais existir. Por quê? Porque a água vai batendo aqui, vai levando todo esse relevo que, toda a areia, toda a rocha que tem aqui, vai levando desse local aqui para outro, certo? É interessante que os relevos, pessoal, eles são bem... A Terra em si, ela é bem dinâmica. O dinâmico que eu digo é assim, não é em 10, 15 anos que a pedreira da Itaitinga vai sumir. Pode ser que ela suma porque estão minerando ela, né? O homem tá destruindo aquela pedreira para vender a rocha. Mas se deixar a natureza agir, a natureza também vai levar aquela pedreira, aquele relevo, a ponto de não existir mais nada, certo? A ponto de não ficar mais nada. Vocês conseguiram entender mais ou menos, pessoal? Deu para entender mais ou menos como é que é formado os relevos? Sim, acho que vai tranquilo.
certo? Aí aqui, ó, então sempre vai acontecer o quê? Um intemperismo, que é a ação da água na rocha, né? A água vai batendo literalmente na rocha, né? Até a rocha se fragmentar, e a erosão é o transporte. Então, quando a gente fala assim, aquele rio está erodindo aquele terreno, o terreno ali do Seu Francisco está cheio de buraco. Por que o terreno lá do Seu Francisco está cheio de buraco? Porque a água, ela atingiu o solo e o solo começou a ceder. A água daquela chuva, daquele rio, começou a levar a areia que está naquele solo. Começou a ser erodido, certo? É tanto que isso é um problema quando a gente for falar mais sobre o meio ambiente, a gente vai ver que isso é um problema grande do desmatamento. As árvores, elas conseguem diminuir um pouco essa erosão que tem nos terrenos. Quando um terreno está sem árvores, sem vegetação nenhuma, ele fica exposto. Então, se ele fica exposto, quando a água chega, a água vai erodindo e vai praticamente comendo, né? O pessoal diz que a chuva comeu o terreno, mas não é comeu, é porque aquele terreno ficou exposto e a água, quando atingiu o solo, ela levou, ela foi fácil, né, levar. Aí a gente vê na chuva, eu queria até que quando chovesse, né, tomara que chova logo, né, que quando chovesse, vocês prestem atenção que a água, ela não é transparente, a água quando está passando na terra. A água, ela é barrenta. Por quê? Porque aquela água ali está misturada com sedimentos, certo? Então, é mais ou menos isso, certo? O relevo e as rochas sedimentares são formadas a partir desse processo. Intemperismo, a erosão, aí ela leva esse sedimento para um local mais baixo. No local mais baixo vai tendo uma deposição de sedimentos e a partir dessa deposição é quando as rochas começam a se formar, as rochas sedimentares se formam, certo? Beleza, pessoal? Então a gente... Professor, Pode falar. só uma coisa, em relação às rochas ficou tranquilo, mas o senhor falou sobre a água e a areia ir para os lugares mais baixos, certo? A areia também, né? Isso, areia também. Aí eu fiquei com uma dúvida, acho que o nome é duna, e aquelas dunas são as montanhas de areia alta? Como é que aquilo é formado? Como é que se concentra num lugar só para ficar altão daquele jeito? A duna, ela tem um processo diferente, certo? A duna, ela é formada a partir da ação dos ventos. É tanto que uma duna, para ela ser formada, ela precisa ter um local bem apropriado. É tanto que só existe duna no Nordeste. Por quê? Porque é um local seco, a areia ela é mais leve, né? Você vê que a areia de uma duna ela é mais leve do que a areia que está no nosso quintal. Então é mais fácil para o vento levar aquela areia para um local e aquela areia se acumular. É por isso que a duna se forma.